Minha gente querida, vamos continuando nossa segunda aula e agora nós vamos ver sem demora, como nós dizíamos antigamente, sem delongas. Pois bem, sem delongas, nós vamos ver os números no Apocalipse. Os números no Apocalipse. Os números no livro da Revelação, eles ocupam um espaço muito importante. E como nós vimos na lição, na aula anterior, no vídeo anterior, os números no Apocalipse não têm praticamente o valor literal. Eles podem partir do seu valor literal, mas eles têm, na verdade, um valor simbólico, um simbolismo. Eles querem falar alguma coisa além dos números que são originalmente. Vamos lá. Os números do Apocalipse. Aqui começa a numerologia bíblica. Ela é fartamente empregada no Apocalipse. Devemos entender que os números, na sua grande maioria, ou na grande maioria das vezes, não têm importância numérica, eu diria meramente numérica, mas importância simbólica. Eles simbolizam, eles querem prefigurar alguma coisa. Assim, para que possamos entender o sentido da profecia, precisamos conhecer o simbolismo dos números, o que podemos chamar de sinais simbólicos, e eu diria mais, a numerologia bíblica. E nós vamos ver esses números agora e seus valores simbólicos. A seguir, nós vamos dar o significado dos principais números com o valor simbólico, alguns até que não estão no Apocalipse. Pois bem, vamos lá. Número 1, logicamente começando pelo número 1. Esse é o número que denota, que simboliza, que quer mostrar a unidade e a primazia de Deus. O Deus único, o Deus primeiro. Duas coisas interessantes acerca da pessoa de Deus. O Deus único, porque eu sou Deus e não há outro. O Deus primeiro, aquele que é acima de todas as coisas. Então, duas verdades contidas, simbólicas neste número. Primeiro, Deus único, não há outro. Segundo, o Deus primeiro, aquele que é soberano, que é superno, que é Senhor de todas as coisas e quer também essa primazia no nosso coração, na nossa vida e sobre toda a terra e os acontecimentos que virão. Então, resumindo, porque é muito importante, é o começo desse entendimento. Número 1, o número que denota a unidade e a primazia de Deus. Vamos ao número 2, é o número seguinte. Esse número é usado tanto para combinação, veja, combinação, quanto para divisão, para confirmação ou para oposição, para comparação ou para contraste. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas trouxemos aqui dois exemplos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, divisão. Segundo exemplo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome completo, aí eu estarei no meio deles, o Senhor Jesus disse. Aqui está combinação, aqui está unidade, aqui está confirmação. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Portanto, aí está o simbolismo, o valor simbólico do número 2, no livro do Apocalipse, como em toda a palavra de Deus. Nós agora vamos ao número 3. E eu, pastor Onéias, já adianto para você, veja bem, adianto para você que o número 3 é muito importante na numerologia bíblica, porque ele fala de alguém muito especial, que é a razão da nossa existência, a razão da nossa fé e a razão da nossa salvação. Vamos, pois, agora ao número 3. Vamos lá. 3 demonstra combinação no sentido da unidade, como na Trindade. Olha, apareceu agora a que nós chamamos de Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 é o número diretamente associado com o Deus Trino.
Aí está. E o nosso exemplo está na carta de João. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai conhecemos bem. A Palavra também conhecemos. É o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é a palavra da vida, o verbo da vida. E o Espírito é o Espírito Santo. Veja bem, aqui está a Trindade Santa. Demonstra combinação no sentido de unidade. O que significa isso? Que Deus, subsistindo em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é um único e verdadeiro Deus. Ele é o único Deus. É assim que nós cremos. Existe na mente humana, veja bem, na mente humana uma dificuldade de entender como pode Deus, subsistindo em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ser um único Deus. Os testemunhas de Jeová têm dificuldade porque querem ter de entender isto. Então, para que eles possam chegar ao único Deus, eles anulam o Senhor Jesus Cristo como Deus, a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus é um ser especial da criação de Deus, que foi criado bem antes de Adão. E também, para manter só Jeová, para manter também o conceito de único Deus, eles anulam a personalidade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é, veja bem, uma pessoa real, mas ele é uma força ativa, um tipo de energia de Deus. Nós podemos ver que isso cai por terra, por quê? Porque o que caracteriza um ser, uma pessoa, é agir, pensar e sentir. E a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele age. Em Atos 13 diz: e tendo eles, a igreja, o colégio apostólico ali, jejuado e orado, disse-lhes o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho com eles. E eles foram enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo, diz, e tendo eles jejuado e orado, enviaram então, o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé. O Espírito Santo age. O Espírito Santo sente? Sim. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, se diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus, significa que ele sente, ele tem sentimento. E ele pensa, a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, a profundeza da divindade. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa real. Então nós encontraremos o número 3, veja bem, no Apocalipse, como em toda a Bíblia, demonstrando para nós o sentido da unidade, como na Trindade, especialmente aqui. O Deus que, repito, subsistindo em 3 pessoas, é o único Deus verdadeiro. É o número diretamente associado com o Deus Trino. Eu, pastor Onésio, quero falar mais uma coisa a você. Agora, se nós temos a questão dos testemunhas de Jeová, que cai nessa heresia terrível, tremenda, em que anula a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo, nós evangélicos também temos tido uma resposta a essa questão, que é vazia de sentido. Não podemos entender como Deus, sendo 3, é apenas um. É o único Deus verdadeiro. A gente pode entender sim. Podemos não entender Deus em toda a sua profundidade. Ninguém pode entender toda a profundidade, toda a extensão de Deus. Nem toda a teologia que existe no mundo chega a isso. Deus é infinito em seu ser. Mas a gente pode entender um pouco disso. Vamos lá? Vamos? Pois bem, vamos lá. Nós temos um exemplo da água. Eu tenho dado muito esse exemplo aqui na igreja, ao nosso povo, ao nosso rebanho. A água, ela se apresenta em 3 estados, mas ela é água. No estado líquido, ela é água propriamente dita. Água. No estado sólido, ela é gelo. E no estado vaporoso, é nuvem. Mas escuta, nuvem é água. Gelo é água. E água é água. E sabe, nós chamamos isso
de uma unidade composta. Nós temos o Sol, outro elemento da criação de Deus. O Sol é uma estrela redonda e o Sol possui massa. Se nós pudéssemos tocar o Sol, tocaríamos o Sol como eu estou tocando agora o meu peito, como eu estou tocando esta TV. Ele possui massa, mas o Sol também possui luz e possui calor. Ele é massa, ele é luz e ele é calor. Mas ele é um elemento, o Sol. Então isto é a unidade composta, é um conceito para entendermos que vários são um. Quer mais? A palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. A Bíblia é composta de 66 livros. A própria expressão Bíblia vem de biblos, que significa livros. Mas contendo 66 livros, ela é um só livro, é a palavra de Deus. Então guarde esse exemplo, e o número 3 aqui está trazendo isso para nós. Quando nós vemos o 3 na Bíblia, e especialmente no Apocalipse, nós veremos que ele está associado, ele tem uma linguagem, um simbolismo, né? Ele é um número diretamente associado ao Deus Trino, o Pai, a Palavra e o Espírito. Vamos continuar. Se temos o 3, o Deus Trino, Elohim, aliás, eu quero falar a você um pouquinho sobre Elohim. Elohim é plural de Eloá. E no livro do Gênesis, lá no início, o primeiro versículo, Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a palavra no hebraico é Elohim. É Deus em sentido absoluto. Ele ali, no seu nome, não tem relação com nenhuma criatura, porque não havia criatura alguma. No princípio criou Elohim, o céu e a terra. Agora, quando o homem é criado, vem a criação naqueles 7 dias, aí o Gênesis no hebraico passa a empregar o nome de Deus, Jeová, que já é o nome de Deus na sua relação com o seu povo. Por que Elohim na criação? Porque na criação não estava presente só o Filho. Eu costumo dizer, aprendi isso em algum lugar há muitos anos, que o Pai planejou, organizou a criação. O Filho executou, e a Bíblia mostra isso claramente. Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pois bem, e o Espírito Santo vivificou essa criação, deu vida a essa criação. Portanto, tudo que vemos criado é uma obra de Elohim, do Deus Trino. Muito lindo, não? Nós ainda vamos trazer, no Falando Sério aqui, coisas muito bonitas para você aprender, coisas que edificam, que clareiam as nossas mentes, as nossas almas, os nossos corações com a palavra de Deus. Mas vamos continuar, e agora nós chegamos ao número 4. Aqui está o nosso querido número 4. Veja bem, falamos no número 3, né, do Deus Trino, Elohim. Agora estamos falando da criação, da ação desse Deus. 4, portanto, 4 é o número que se segue ao 3. É, portanto, o número que faz referência às obras do Deus Trino. A criação é o número simbólico da criação. E como exemplo nós temos os 4 pontos cardeais. Nós aprendemos isso na escola. Quais são os 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Na linguagem, na versão mais tradicional da Bíblia, nós temos norte, sul, oriente e ocidente. O leste é oriente e o oeste é ocidente. São os 4 pontos cardeais da Terra, físicos da Terra. Temos também as 4 estações do ano. Veja que são todos elementos da criação de Deus. As 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. São as obras criadas por Deus, as obras de Deus, né? A feitura de Deus desse mundo, desse universo que a gente conhece. Então, o 4, ele denota isto, ele quer mostrar, veja bem, que é o número que faz referência às obras de Deus, o Deus Trino. Vamos mais. Número 5. Agora nós chegamos ao número que fala ao homem, sobre o homem, em algo muito importante mesmo para nós.
5 é o número da responsabilidade do homem diante de Deus. Vou repetir que isso é muito responsável. O número 5 é o número da responsabilidade do homem diante de Deus. E um exemplo categórico da Bíblia desta responsabilidade é 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Na história que Jesus Cristo contou, na parábola que ele contou das 10 virgens, havia 5 que eram prudentes e tinham azeite de reserva em suas lâmpadas. Um dia eu, pastor Onéas, vou trazer a vocês uma explicação bonita da parábola das 10 virgens, mostrando algo muito especial. Há um certo engano em muitos filhos de Deus acerca dessa parábola. Mas veja, 5 virgens prudentes com azeite de reserva e 5 virgens loucas. Nós vemos também o Pentateuco. São os 5 livros da Bíblia que mostram a responsabilidade humana. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles trazem a lei do Senhor, e que mostra a responsabilidade humana. Vamos seguir em frente? Depois do 5 nós chegamos naturalmente ao 6, não é? Chegamos ao número 6, aqui está ele. O número 6 é número de homem, ou do homem ou de homem, criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. O homem foi o último elemento da criação de Deus. O número 6 está aquém do 7. Olha o 7 aqui. O 6 está sempre aquém do 7, que é o número da perfeição. Nós vamos chegar ao 7. É também o número do trabalho. 6 também é número do trabalho. Deus trabalhou 6 dias na criação e o homem deveria também trabalhar 6 dias. Portanto, o 6 é número de homem, é o número do homem como um ser. Veja bem, agora, se 7 é número de Deus em sua perfeição, veja bem isto, se 7 é número de Deus em sua perfeição e o homem é 6, isso tem um simbolismo, veja, uma linguagem simbólica muito importante. O homem foi feito para viver perto de Deus. A Bíblia diz: um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Daí nós tiramos uma expressão, que o homem é a coroa da criação de Deus. Nesses dias, eu falando com alguém, veio uma palavra de revelação, uma palavra bonita, que enterneceu meu coração de uma coisa óbvia, mas que saiu de mim. Eu disse, Deus, o Senhor tem um filho. O Senhor sabe o que é ter um filho. Isso é tão importante para o coração do Senhor, que o Senhor nos legou, nos trouxe esse legado de nós também termos filhos. E aí eu disse uma coisa ao Senhor, saiu pelo Espírito de Deus, eu disse: Senhor, o Senhor não deu aos anjos esse privilégio. Anjos não geram filhos, mas nós, homens e mulheres, geramos filhos. Sabe de uma coisa? Você e eu fomos feitos para viver pertinho do 7. Se somos o 6, fomos feitos para viver juntos ao 7, em comunhão com Ele, com o Deus perfeito, na sua obra perfeita. Agora, é uma coisa muito bonita. Deus, diz a Bíblia, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gente, a Bíblia está dizendo macho e fêmea os criou. Mas também diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Vamos falar um pouquinho disso, que isso é muito legal. Um dia eu quero falar sobre isso especificamente aqui, num outro programa nosso de internet falando sério. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu pensei por muitos anos, não, Senhor, não é a mesma coisa, imagem e semelhança, não. É como a diferença entre espírito e alma. Imagem e semelhança. O que é a imagem? A imagem de Deus no homem reflete o aspecto moral e espiritual. Justiça,
santidade, verdade, inteligência. Isso tudo formam a imagem de Deus na sua criatura maior, o homem. E semelhança? Semelhança reflete o aspecto constitucional. Deus é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos seres, eu diria até mesmo trinos, uma trilogia, espírito e alma e corpo. Agora eu quero falar uma coisa a você que não está no Apocalipse, mas que eu acho muito linda. Um dia, um velho pastor que já está na glória do Senhor, conversando comigo, ele me tratava também de pastor, ele esteve presente na minha ordenação há 32 anos atrás, em 1992, e ele disse: Pastor Onéas, nós temos essa forma física, Deus é espírito, ele não tem corpo, mas Deus em seu espírito, ele tem essa nossa forma. Melhor dizendo, nós temos esta forma, ele nos deu essa forma semelhantemente a ele. E ele disse uma coisa que eu queria que você pensasse. Você tem o direito de concordar ou discordar, mas ouça, por favor. Ele disse: Deus, a Bíblia diz que Deus tem cabelos, os cabelos de Deus. A Bíblia fala dos olhos de Deus. A Bíblia fala dos ouvidos de Deus. A Bíblia fala do nariz de Deus. A Bíblia fala da boca de Deus. A Bíblia fala dos braços de Deus. A Bíblia fala das mãos de Deus. E a Bíblia fala dos pés de Deus. Eu não sei se ele me falou mais isto, mas veio o pensamento a mim. A Bíblia fala de mais uma coisa que Deus também tem e que nós temos. Eu diria até melhor, que ele tem, porque ele é eterno, e nós também temos. Costas. Costas. Moisés um dia, um momento de uma intimidade especial com Deus diante dele, Moisés disse: Senhor, eu te rogo, me mostra a tua face, me mostra o teu rosto. E o Senhor, com carinho, com afeto, disse a Moisés: Moisés, ninguém pode ver o meu rosto e viver, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou fazer passar toda a minha santidade e eu vou te colocar ali atrás daquela rocha. Havia uma rocha, ela tinha uma fenda, uma brecha. Moisés, fica atrás daquela rocha e fica olhando por aquela brecha. E eu vou fazer passar toda a minha santidade e você vai me ver pelas costas. E Moisés foi para trás da rocha, ficou ali naquela brecha, naquela fenda, e Deus colocou a mão na fenda da rocha para não mostrar o seu rosto, para não mostrar, digamos assim, a sua frente, o seu rosto. E Deus passou, e quando o Senhor passou, ele tirou a mão, e Moisés o viu pelas costas. Gente, um dia um homem viu Deus pelas costas. Deus tem costas também. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Um dia nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos ver ele frente a frente. Estaremos com ele face a face. Esta é a promessa, inclusive do livro da Revelação, do Apocalipse, para os redimidos de Deus. Por isso que é importante saber que bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. Como bem-aventurado é aquele que também lê, e eu estou fazendo essa leitura explicativa, que mercê de Deus seja esse velho pastor de barbas brancas, bem-aventurado. É muito grande mesmo. Então saibamos disso. E 7, agora chegamos ao 7. Vimos o 6, não conseguimos ver o 6 sem olhar um pouquinho o 7 e fazer uma comparação. Por quê? Porque não conseguimos nos olhar a nós mesmos sem vermos Deus. 7 é o número da totalidade, da plenitude, da perfeição divina, também da obra acabada e perfeita. Na verdade, a criação de Deus durou 7 dias. Foram 6 de trabalho efetivo, a criação propriamente dita, e um dia, o 7º, de descanso, o descanso contemplativo de Deus. Por quê? Porque Deus não se cansa. Deus não se cansa nem se fatiga, diz Isaías. Ele parou, terminou, parou,
acredito que sentado no seu trono passou a olhar. E a Bíblia diz assim: viu Deus que tudo era muito bom. O Deus perfeito fazendo a obra perfeita. Agora, pastor, como perfeito se nós temos tantos problemas nesse planeta Terra? Sabe por quê? A Bíblia diz assim: Deus fez tudo simples, mas nós complicamos tudo. Nós somos os que estão estragando essa criação de Deus. Por isso diz a Bíblia que a criação geme, mas a criação foi feita de modo perfeito. Aí está. 7, então, é o número, em resumo, 7 é o número da perfeição divina. Nós temos exemplos, 7 Espíritos de Deus. Mas alguém dirá: pastor Onéas, 7 Espíritos de Deus? Então, são 7 os Espíritos de Deus? Nós vamos dizer, não, é o Espírito Santo. Mas esses 7 Espíritos vão aparecer, sim, vão aparecer no Apocalipse, e eles vão mostrar que é o Espírito Santo de Deus em 7 elementos do seu ser e das suas obras. Nós vamos ver isso, vamos chegar lá. Então aí está, 7 é o número da perfeição. Vamos prosseguir, chegamos ao 8, ao nosso número 8. Pastor Onéas, o que significa o número 8? Qual é o simbolismo dele? É o número que denota um novo começo. Aqui está a chave do número 8, novo começo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, na verdade o 8º dia. Muito bem, vamos continuando, vamos passando à frente, e agora nós chegamos ao número 10. Número 10 é um número bastante importante na numerologia bíblica. Número 10 é o número que denota a perfeição do homem como um milagre de Deus, como criatura de Deus. Mas ele também tem um outro simbolismo, outro significado. É também o número da responsabilidade dobrada do homem diante de Deus. Se o número 10 mostra o homem como criatura de Deus, um milagre da criação, olha aqui, minha gente, olha. 10 dedos, 2 mãos, 10 dedos, 5 e 5. Mas olha a engenharia divina. Essa garra que se forma de um modo tão maravilhoso. Eles estão abertos, estão um ao lado do outro, perfeitamente. Mas quando a gente fecha, esse aqui, o polegar faz esse movimento diferente. Isso é um milagre de Deus. Mas, em sendo nós um milagre de Deus, da engenharia de Deus, e tendo até essa aparência física, olhos, tal como eu falei, e boca, e nariz, e ouvido, e tudo mais, e braços, e pernas, tal, veja, isso nos traz uma responsabilidade dobrada. Vamos ver. Exemplos. 10 dedos nas mãos e nos pés. Nós vimos agora, não é? Podemos chamar de engenharia divina. Davi disse que de um modo maravilhoso fui formado. Daniel pediu que o experimentassem por 10 dias, dando-lhe somente legumes. 10 são os mandamentos que mostram a responsabilidade da conduta do homem. 10 mandamentos, veja bem. 10 é o número total das virgens para o casamento judeu. Nós vimos isso. Também, ao final de 10 dias, o rei achou Daniel e seus amigos mais formosos e de melhor aparência do que os demais rapazes. Também foram achados 10 vezes mais inteligentes que os magos de Babilônia. O 10 tem, de fato, uma participação, um sentido bastante importante na numerologia bíblica. Vamos seguir adiante. Vamos lá. Chegamos ao número 12. Não temos o 11, não aparece o 11, mas temos o 12, número 12. Esse número aqui, pastor Lourenço quer dizer a você, esse número ele é muito importante, mas é muito importante mesmo no Apocalipse. 12 é o número símbolo da perfeição divina em relação ao seu povo, ao povo de Deus. A perfeição de Deus, a perfeição divina, relativamente ao seu povo, na sua comunhão, na sua ligação com as suas criaturas. 12 é o número de Deus para o seu povo. Então, aqui está o resumo de tudo isso.
12 é o número de Deus para o seu povo. Como já dissemos, é importante notar que a partir do capítulo 21 do Apocalipse, que vemos novos céus e nova terra, já não aparece mais o número 7, mas o número 12. 12 portas da Nova Jerusalém, 12 pedras preciosas, 12 fundamentos, 12 pérolas, etc. Tudo ali mostra a obra perfeita de Deus para o seu povo. Eu quero dizer uma coisa, esclarecer aqui. A partir do capítulo 21, porque no capítulo 20 nós vemos o juízo final. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, e lá os seus anjos, os perdidos são julgados, são lançados lá. E o capítulo 21 agora mostra a inauguração de uma nova terra. O fenômeno que virá e que o Senhor vai destruir essa terra pelo fogo e vai criar uma nova terra e um novo céu. E a nova Jerusalém descerá do céu para essa nova terra como uma esposa ataviada, ornamentada. E aí começa o desfecho, o final glorioso do Apocalipse, capítulos 21 e 22. Aí Deus substitui o 7. Agora, veja uma coisa, o número 7 não deixa de existir, porque ele reflete a perfeição divina. E Deus é perfeito, Deus é infinito em seu ser. Mas eu diria que Deus gentilmente cede agora, o número 7, gentilmente cede lugar ao número 12, porque começa a relação direta e eterna e gloriosa e maravilhosa de Deus com o seu povo. E o número de Deus para o seu povo é 12. Aí começam a aparecer 12, 12, 12, 12, 12, mostrando a união eterna de Deus com o seu povo. Portanto, o 12 é o número de Deus para o seu povo. Que povo? Israel do Velho Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Por isso que aparecerão no capítulo 4, 24 anciãos. Adianto para você, a língua está coçando, que significam, simbolizam os crentes, veja bem, os crentes do Velho Testamento, que aguardaram o Messias, a esperança da salvação vindoura, a semente da mulher. Os 12 simbolizam. 12 é símbolo dos crentes do Velho Testamento, que morreram antes da cruz e na esperança da cruz. E os outros 12 são os crentes do Novo Testamento. Todos reunidos em apenas um, Jesus. Vamos em frente, vamos continuar. 1000. O número 1000 é a intensificação do número 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. É o sentido do número 10 ampliado. Se 10 é o número da obra perfeita de Deus no homem, o homem como obra perfeita de Deus, nós vimos isto, então nós vamos ver agora o 1000, que é a intensificação dessa obra, é a intensificação desse status que o homem tem diante de Deus. E isso é muito importante. Deus é um Deus de profusão. Deus é um Deus de muitas águas, como mais um símbolo da operação do seu Espírito. Deus é um Deus de muito, de multiplicação. E o número 1000 vem mostrar essa intensificação do número 10. Um grande exemplo que nós temos maravilhoso é o milênio. Nós vamos chegar lá no milênio. E olha, nós vamos chegar no milênio tanto aqui no nosso estudo, mais lá na frente, quanto também vamos estar no milênio, onde o leão comerá palha com o boi. Né? A criança vai brincar com a serpente. Calma, a serpente é animal. Ela não vai fazer dano nenhum. Haverá paz completa na terra. 1000, milênio, o milênio sabático do Senhor, o milênio de paz. Na verdade, veja que coisa bonita. O mundo tem a história humana, o mundo homem no sentido de raça humana, tem 6.000 anos. São 6.000 anos de governo humano e os desastres que estão aí, iniquidades se multiplicando, crescendo, chegando a esse ponto insuportável para a permanência dos fiéis de Deus aqui. Mas Deus guardou um 7º milênio. Veja bem, um 7º dia de 1000 anos, que é o milênio para o governo de Cristo. Jesus vai reinar sobre a terra e ele mostrará o que seria a terra
se Adão não tivesse pecado? E se esse pecado não tivesse passado a nós? O que seria a terra? Será o governo perfeito. Portanto, 1000 é a intensificação de 10, mostrando isto. Então vamos lá. O milênio, um tempo de paz, de justiça, de uma operação de Deus entre os homens, dando-lhes, através de um governo perfeito, uma convivência perfeita. Será um tempo em que teremos uma sociedade justa e igual. Vamos continuar, vamos em frente. 144. Gente, aqui nós começamos a entrar num elemento de curiosidade do povo evangélico, do povo cristão. Há duas curiosidades, eu diria, numéricas do povo de Deus. É os 144 mil. Quem são os 144 mil? E o 666 da marca da besta. Nós vamos encarar esses dois números e ver os seus simbolismos sem problema algum. Se o pastor Onésio falhar em alguma coisa, Deus sabe a intenção do meu coração. Mas nós vamos ver agora o 144. 144 é a intensificação, a abundância do número 12. É 12 vezes 12. Deus é Deus de abundância, de profusão. Deus é Deus de muitas águas no sentido de uma operação poderosa. E ele então usa o 144 como intensificação do número 12, que é o número de Deus para o seu povo. E aí nós chegamos aos 144 mil. Aqui está o elemento de curiosidade. 144 mil. Esse número mostra a grandeza numérica do povo de Deus e a obra perfeita e grande de Deus entre o seu povo. Deus quer mostrar a abundância da sua obra para o seu povo e ele intensifica. Ele passa mesmo de 12, passa mais de 144, ele vai a 144 mil. Agora adianta você, os 144 mil que estão no Apocalipse não são 144 mil literais, a linguagem simbólica. Quer mostrar uma grande multidão que terá mais do que 144 mil literais. Ok? Exemplo, nós temos os 144 mil que não se contaminaram com mulheres, uma multidão de servos de Deus, que não se juntaram com o mundo e os seus prazeres. Eu gosto de explicar, deixar as coisas bem explicadas, segundo a minha limitação, a minha capacidade pessoal e também a graça de Deus que opera em mim para ensinar a palavra como pastor de almas. Aqui, quando fala que não se contaminaram com mulheres, não significa sexo em si mesmo, por si mesmo, simplesmente entre marido e mulher. Porque a bênção do sexo vem do Gênesis, de antes do pecado, Deus disse, foi uma palavra de ordem de bênção. Crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. Não havia a história da cegonha. Isso é historinha de folclore humano. Foi sexo mesmo que fez a raça se multiplicar com a bênção de Deus. Quando fala aqui que não se contaminaram com mulheres, nós vamos chegar lá, significa que eles não se prostituíram com o mundo. Como, por exemplo, nos dias de Noé e como nos nossos dias. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, está aí. Eles não se prostituíram com esse mundo, com mulheres, com as suas impurezas. Foram pessoas santas para Deus. Poderão ter sido pais de família e tudo mais. Vamos entender essa questão, ok? Então, os 144 mil aqui, esse número 144 mil, está mostrando essa grandeza numérica do povo de Deus, e nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente no nosso estudo do Apocalipse. Pois bem, o próximo tópico que nós vamos ver é a interpretação do Apocalipse. Será na nossa próxima aula, veja bem, na nossa próxima aula que você não pode perder. Você não pode perder. Me deu vontade de falar uma palavra, uma expressão de quando eu era criança. A gente brincava e falava uma determinada expressão, mas eu não posso falar aqui, não tem nada de obscena, nada disso, uma coisa de criança. Mas se você perder, vai pisar na bola. Nós vamos ver por quê. Porque Deus escreveu toda a sua palavra com um sentido, com um objetivo. A Bíblia reflete a mente de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus escreveu com um sentido, um objetivo. Mas aí vem o nosso lado, que é a interpretação do que ele disse. E aí, quando chega na interpretação da palavra, são várias as opiniões.
Um crê, por exemplo, que o batismo é por imersão, mergulhando na água. Outro crê que é por aspersão, água na cabeça. Um crê que o homem é espírito, alma e corpo. Outro crê que o homem é só alma e corpo. Um crê assim, um crê assado. E já tem gente criando, eu não sei que expressão usaria, já tem as terceiras vias da interpretação bíblica. E o Apocalipse tem basicamente três vertentes, três correntes de interpretação. Nós vamos colocar também essas três correntes e eu vou dizer a você aquela que nós acreditamos ser a verdadeira, a real e que nós seguiremos aqui no nosso estudo quando nós abrimos o livro do Apocalipse no capítulo 1. Tudo isso que o pastor Onésio está passando para você agora é uma introdução, porque nos servirá para que entendamos melhor o livro da Revelação. Portanto, na nossa próxima aula, nós vamos ver essas correntes de interpretação do Apocalipse. E já vamos chegar já ao primeiro capítulo. Eu vou pedir a você agora, ponha a sua Bíblia junto a você. Abra sua Bíblia comigo e vamos percorrer as estradas do livro da Revelação, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ficando por aqui hoje, nesta aula, pastor Onéas, seu conservo, seu amigo. Mas voltando na próxima aula, porque a jornada é grande, mas grandes coisas o Senhor tem reveladas para nós, tem guardadas para nós e nos há de revelar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde abundantemente. Amém?